Boa noite, Live Lovers, tudo bom? Que alegria ver vocês por aqui de novo. Toda quinta-feira, 21 horas no Brasil, nós temos esse encontro aqui no Facebook. Lembro que todas as nossas entrevistas ficam salvas aqui no Watch do Facebook e também no nosso canal no YouTube, onde você encontra mais 58 entrevistas deliciosas com gente muito especial e interessante que eu escolho para trazer aqui e para vocês conhecerem, tá bom? A Conversadoria é um programa de entrevistas de 21 minutos, que acontece de quinta-feira aqui no LinkedIn, aqui no Facebook, acontece no LinkedIn também às 9 da noite de Portugal, que é de onde eu falo, e de quarta-feira também no Instagram, tá bom? Então, vocês não se livram de mim. Pode escolher a plataforma que sempre vai ter lá uma entrevista bacana com convidados muito especiais. O meu convidado de hoje é o queridinho dos RHs. É aquele palestrante que todo mundo adora. Seja bem-vindo, Eduardo Carmelo. Oi, Rô, como vai você? Tudo bem? Boa noite. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Tá frio aí? Não tá frio, não. Vai chover. É outra coisa, mas não tá frio, não. Graças a Deus. Eu não gosto de frio, prefiro calor. Então estamos felizes aqui. Abaixa o som. Olha, me diz uma coisa, a resiliência é a palavra dessa pandemia? Eu acho que tem várias palavras para a pandemia, né? A resiliência no sentido de se antecipar a essas ondas de mudança e saber crescer, se fortalecer, é uma das palavras. Hoje em dia a gente diz várias resiliências, né? Existem mais de uma resiliência. A outra palavra é inovação, né? No sentido de, puxa vida, eu não faço mais nada presencial, como é que eu crio algo para trabalhar no virtual, né? Eu não vendo mais uma camiseta preta, como é que eu consigo conversar com os clientes para descobrir se, além das camisetas pretas, eles querem outras coisas, né? Eu estou perto do avião aqui, você vai ouvir o avião um pouquinho. E eu acho que a terceira palavra, resiliência, inovação, e acho que a terceira palavra que dá um bom caldo é agilidade, né? Como é que eu, a partir de uma ideia que eu tenho, a gente viu isso na pandemia muito forte, né? Muita gente, por exemplo, você tem um canal do YouTube, né? Teve gente que teve uma ideia de fazer um canal do YouTube, e é maravilhoso. Só que da ideia para o lançamento do canal, uns fizeram em 5 dias, outros fizeram em 15 dias e outros fizeram em 3 meses. É que o ótimo é inimigo do bom, né? Tem esse bom desafio de descobrir, né? Quando você quer fazer um lançamento, iniciar alguma coisa, que seja algo dentro do timing, né? Adequado para a pandemia, para os clientes, né? Acho que essas 3 palavras são palavras muito boas para a gente poder falar sobre suplantação, né, desse estágio de pandemia que a gente está. Mas o time também é uma coisa que depende muito das pessoas, né? Tem pessoas que são mais empreendedoras, mais hands-on, tipo tratorzão, assim, e tem pessoas que são perfeccionistas e que aí ficam lá lapidando. Eu costumo dizer que de tanto mexer no olho do filho furou, não é? Que queria tão perfeitinho. E isso impacta, claro, as organizações. Tem timings diferentes, né? Da nossa perspectiva aqui de consultoria, a gente procura respeitar muito o timing, assim como a gente respeita muito as ondas do mar, né? Então, se você quiser ir além da arrebentação, a gente tem que conhecer essa onda, a gente tem que saber o ritmo dela, né? Mesmo que eu tenha o meu ritmo, que é importante, que a gente respeita muito, a gente vê que também tem o ritmo da onda, tem o ritmo da pandemia, né? A gente costuma dizer, a gente fez mais de 60 trabalhos no ano passado, com 60 clientes diferentes, né? Então, é muito forte essa questão que você está trazendo. Justamente, para alguns, conseguir criar se adaptar foi muito desafiador. Para outros, que já tinham vamos assim dizer, uma resiliência instalada, que já estava preparada,
foi um momento diferente, porque em vez de pensar só em caixa a curto prazo, foi possível pensar em inovações, foi possível usar o tempo para conhecer melhor os clientes, para observar os seus desafios e oferecer, né, produtos, soluções para que esses clientes pudessem crescer, mesmo durante a pandemia. Eduardo, você acha que quanto mais a pessoa se conhece, mais ela presta um melhor serviço para fora? Olha, eu vou ser bem honesto com você, né? Eu acho que a gente usa de maneira muito mal a palavra autoconhecimento, né? Porque ela pode significar um monte de coisa. Eu aqui prefiro usar metacognição. O que significa? Uau. Metacognição é a minha capacidade que eu tenho de pensar enquanto eu penso, de falar enquanto eu falo, de pensar enquanto eu estou agindo, né? Isso traz duas características muito importantes, que é a capacidade de discernimento sobre o que eu faço, quase que como um feedback instantâneo, e a capacidade de ter autocrítica, né? Porque às vezes eu posso ter um autoconhecimento enorme e dizer que eu me conheço, mas as entregas que eu estou fazendo, elas não estão coerentes com aquilo que eu acho que conheço. Tá? Um exemplo, hoje aqui a gente faz um discernimento entre competência e capacidade. Então, competência é eu sei mais, eu sei melhor, e eu faço mais e eu faço melhor. Mas isso não significou na pandemia que eu estou entregando melhor e que eu estou impactando melhor. Então, quantos vendedores a gente conhece que sabiam muito de vendas, mas na pandemia não venderam? Quantos influencers que a gente conhece que no mundo normal eles sabiam dizer exatamente o que você tinha que fazer e na pandemia eles mesmos se perderam. Então, eu particularmente, quando a gente fala sobre esse discernimento entre competência e capacidade, eu gosto muito da palavra metacognição, porque eu não saio falando qualquer coisa, eu não saio fazendo qualquer coisa. Não que eu precise ser fixo com o planejamento, mas eu estou, por exemplo, né, você faz a pergunta e eu estou falando e estou pensando sobre o que eu vou falar enquanto eu vou falar com você. E aí, as empresas, os profissionais, os líderes que conseguiram melhorar a sua metacognição e a sua autocrítica, conseguiram compreender, por exemplo, né, que o cliente queria muito menos que ele batesse na porta dele para tentar vender um produto, né? Então, eu vendo farinha. Aí, na primeira semana, eu vou lá na padaria e falo, você quer farinha? Né? O padeiro fala, não, obrigado. Na outra semana, eu falo, você quer farinha? Ele fala, não, ainda não, obrigado. Na terceira semana, eu falo, você não quer mais farinha? Ele fala, agora não, obrigado. Né? E aí, se você tivesse autocrítica ou metacognição, você diria, será que além da farinha você está precisando de alguma outra coisa? Será que eu posso ajudar em alguma outra coisa? Olha, eu vi que agora você não usou determinado produto, será que eu posso te ajudar para compor com outra coisa? Então, é só uma percepção, mas eu sinto que pelo fato de o autoconhecimento estar muito utilizado, a gente parte de um princípio que eu tenho autoconhecimento, mas isso não significa que você está entregando bem, que você está questionando bem, né? Você um pouquinho antes da gente começar, você trouxe uma coisa muito bonita sobre a conversadoria, né? Você falou sobre as conversas suscitam novos olhares, né? Novas soluções, novas possibilidades. Você falou isso do seu trabalho e que eu acredito que seja isso mesmo. E também traz novos questionamentos. E o questionamento ele está muito mais ligado, né, a essa inter-relação. Não é só comigo, não é só o outro, mas como essa inter-relação me ajuda a ouvir a Rose e tentar capturar da Rose o que é importante para ela, enquanto eu estou empatizando e estou tentando encontrar formas de conversar e formas de solucionar coisas para a própria Rose. Daí a metacognição. Olha, eu não conhecia, quer dizer, conhecia como palavra, né? Mas não sabia desse significado que você está colocando. Mas eu acredito que a conversadoria terapêutica
porque ela usa essa metacognição, justamente, porque é na conversa e no ouvir que se abrem possibilidades, né? Às vezes muito, a gente né? resolve um problema com o que o outro está perguntando, e aí você vai respondendo e vai formalizando uma atitude, talvez, né? É interessante, né? Porque o Jung, né, em alguns momentos, o Jung fazia um paralelo muito bonito entre a terapia e a educação, porque o Jung dizia que a terapia é uma forma de educação. Olha que interessante, né? Então, e a educação ajudava a construir melhores esquemas, pensamentos, né, para que você pudesse viver e entregar no mundo. No meu meio, existe uma questão muito importante, né? A gente que faz transformação cultural, digital, trabalha com liderança. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de conhecer o melhor o cliente, a gente usa o modelo, a abordagem do Design Thinking, né? Mas a gente usa uma questão que serve para todos os lugares que eu trabalho, que é o que a gente chama do Listen, Learn and Delivery. Ouvir o cliente, aprender e entregar a partir das necessidades. E eu posso te dizer, de cada 10 projetos que a gente tem aqui, 8, uma das grandes dificuldades é que a gente diz que ouve os clientes. Só que quando chega para dentro das empresas, né, seja resolver um problema, seja tentar construir uma nova solução, ou demora muito, ou a gente acha que não dá certo. Então a gente ouve, mas não consegue transformar isso num aprendizado suficiente para fazer uma entrega, nem que seja uma pequena entrega, com uma grande entrega, né? E aí está, de novo, a questão da autocrítica e da conversadoria e da metacognição. Ele não para só aqui no Brasil. Todo mundo gosta de falar de empatia e de escuta ativa, né? Como se isso fosse a coisa, só isso já bastasse. E a gente tenta dizer com todo carinho e amor, assim, não basta só ouvir. Claro, é que a gente também, às vezes, ouve com filtro, não é? Muito filtro, muito. Eu acho que a gente tem um trabalho muito bonito do Daniel Kahneman, né? Que fala sobre isso, né? Quanto viés de inconsciente, quanto viés de confirmação a gente não ouve para questionar. Daí a importância da metacognição, né? Eu não estou ouvindo para aprender, eu estou ouvindo para refutar, provavelmente. Escutar predispõe uma pausa, né? Dizem que o som se faz por causa das pausas, né? O Nelson Rodrigues falava isso muito, né? A questão não é na conversa, a coisa melhor é a pausa. Eu acho fantástico. Dá para degustar, né? Dá para decantar, dá para degustar, né? Principalmente se for alguma coisa aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muitas polaridades, né? Tem a política do cancelamento, essa coisa está muito exacerbada, né? Mas, assim, você poder trazer a sua visão, compor com a outra visão, sem a necessidade de querer mudar o outro, né? De inocular crença nos outros, isso é uma bênção, né? É uma bênção, que eu acho que o seu trabalho faz muito bem. É uma bênção você poder, né, poder conversar, principalmente de coisas polêmicas ou de conflitos, sem essa necessidade de colocar poder, né? Apenas de ter, como você disse, possibilidades diferentes, né? Isso. Olha, nós temos uma pergunta aqui da Ana Paula Santana. Ela está perguntando se você acredita que para ouvir os clientes tem que ter institutos especializados em pesquisa, clientes ocultos. Olha, vai depender muito da empresa, Ana, do volume de clientes que você tem, né? Se você é uma boutique, por exemplo, se a gente tem... Aqui, por exemplo, nós somos uma boutique. Nós temos um número 100 clientes. Não necessariamente precisamos fazer uma entrevista, não precisamos contratar a McKinsey para fazer isso, porque nós temos capacidade e competência para fazer isso aqui entre a empresa. Mas se a gente está falando, por exemplo, de uma Magazine Luiza, se a gente está falando de uma Apple, se a gente está falando de um Facebook, de um YouTube aqui,
aí sim você precisa de institutos, de mecanismos, existem institutos maravilhosos que nos ajudam, né? Nielsen, por exemplo, é um dos institutos mais interessantes que tem, que vão nos ajudar a poder fazer a análise da enormidade de dados, né? Para poder depois fazer um trabalho de curadoria, para entender isso, e para desenvolver isso em clusters para poder atender personagens diferentes, né? Aqui a gente tem a possibilidade de conversar com o cliente e fazer atendimento singularizado. Mas eu posso te dizer que metade dos meus grandes clientes isso não é possível. Então você precisa ter metodologias ou empresas que possam ajudar, porque a questão mais importante, de novo, né? Não é só ouvir o cliente. A Rose falou uma coisa super bacana, nós temos viés, então, às vezes, eu quero ouvir do cliente aquilo que eu acho que é importante. E o cliente está dizendo que o nosso produto não é importante, que outra coisa é importante. Então, a resposta vai depender do volume de clientes que você tem. Se você tiver um volume muito grande, vale a pena contratar empresas especializadas. Legal, bacana. Você falou em singularidade. Todo mundo tem uma singularidade? Todo mundo tem uma singularidade. A singularidade é a diferença que te constitui e te faz crescer. Ela se opõe ao conceito de bando, ela se opõe ao conceito de coletivo. A singularidade está muito próxima à natureza mesmo. Se você pensar, né, se você pegar só os animais, você tem inúmeros animais com inúmeras diferenciações. Você querer enquadrar animais, né, tem uma frase do Einstein maravilhosa sobre isso, né? Se você fizer uma prova, né, para que todos os animais façam a mesma prova, que é subir numa árvore, o macaco vai se dar bem. Os outros não vão se dar bem, porque eles vão se sentir, inclusive, idiotas, porque cada um tem a sua diferença. Então, quando a gente fala sobre a singularidade, muito inspirado no Spinoza, né, que é um filósofo muito bacana, quando eu estou falando da singularidade, eu não estou falando do coletivo e não estou falando do indivíduo, porque o indivíduo é não divisível, é uma unidade da espécie, olha que legal, né? Então eu tenho o coletivo, eu tenho o indivíduo, que é uma unidade da espécie. Agora, quando essa unidade da espécie tem a sua história, tem as suas diferenças, tem a sua jornada tão complexa de tantas interações, este ser tem a sua singularidade. E este ser, muita gente não faz isso, foca em ser igual aos outros seres. Então, um ser singular foca em ser a sua diferença, a sua causativa, aquilo que te compõe. E aí, fazendo analogia com a natureza, nós teremos seres diferentes, com singularidades diferentes, com capacidades diferentes, sem a necessidade de se enquadrar a um bando, sem a necessidade de se enquadrar a um esquema, porque nós somos mais o Spinoza diz isso, né? A gente se perde, a gente está fraco, porque a gente está distante da natureza. Mas não é da natureza física. Ele diz que nós estamos distante daquilo que a gente pode. E o que a gente pode? Esse estudo da metacognição, esse estudo da autocrítica, vai me ajudar a compreender qual é a minha diferença que me compõe, qual é a minha jornada que me compõe. E no momento, mesmo com pandemia, se a gente pensar na história da humanidade, esse é o melhor momento para a gente poder, né, ter essa noção de que, eu sempre digo isso para meu filho, se você quiser ser pintor de rodapé, tá tudo bem, mas não tem faculdade de pintor de rodapé. Tá tudo bem, você vai trabalhar, você vai expressar as suas competências e você vai ser o melhor pintor de rodapé. Tudo bem, mas essa é a diferença, essa é a beleza da natureza. Então, nós estamos num grande momento hoje falando sobre diversidade, olha que bacana, né? Sobre diversidade e inclusão, a verdadeira diversidade. Não é a diversidade que eu digo que eu quero que todo mundo seja igual ao meu diverso. Isso é complicado. É a diversidade no sentido de que você, Ana, você, Rose, meus amigos que estão aí, existe uma força, né, sem ser religioso, mas existe uma força que te compõe. Existe uma série de competências, desejos, formas de atuar, relacionamentos que vão te ajudar a compor esta sua singularidade. E o Spinoza, só para terminar, o Spinoza diz uma coisa muito bonita, né? Assim, ele fala dos encontros de alegria
e dos encontros de tristeza, que eu acho que se a gente, aqui na conversadoria, você sempre procura, você cria encontros de alegria, encontros de potência de agir, né? Então, eu estou expandindo quem eu sou muito menos o que alguém quer que eu seja e muito mais aquilo que a minha causa ativa quer que eu seja. Então, se a gente tiver encontros de potência, nós vamos singularizar. Se a gente tiver encontros de tristeza, onde alguém quer submeter o outro, escravizar o outro, provavelmente nós vamos nos tornar, né, unidades da espécie. Você citou o Spinoza, eu tinha separado uma frase dele que eu gostei muito, que é: a alegria é a passagem para o estado mais potente do próprio ser. Pronto, é exatamente o que a gente está conversando. Então, em cada conversa que eu tenho, seja na empresa, na escola, onde eu estiver, se a gente tiver a percepção, né? Sabe quando por exemplo, a gente está aqui, vai acabar, você já olhou para o relógio, eu sei que vai acabar. Mas assim, quando a coisa está bacana, você vai se retroalimentando, a gente vai conversando e a coisa vai. Quando a coisa está ruim, eu vou bocejar, eu vou sentir que você está querendo alguma coisa comigo sem querer dar contrapartida, eu vou sentir que você quer determinar que o homem é ruim e a mulher é incrível, que isso e aquilo. Todo determinismo é um passo anterior para a ditadura. Então, isso é uma questão super importante. Então, a gente vai percebendo os encontros de alegria que compõem força e os encontros de tristeza que tiram a nossa força. Não é incrível isso? Spinoza era um futurista. Não, é assim, o nosso tempo realmente está chegando, mas como eu sempre tiro uns minutinhos na abertura, eu sempre dou uns minutinhos no final. Ah, tá bom, eu estou à sua disposição, eu só estou preocupado com o horário aqui, mas eu estou à sua disposição. Olha, me chamou a atenção também, eu vi um post seu que falava que o seu futuro é promissor porque você respeita os antepassados, né? Sim. E integra os seus princípios. Você escreveu isso baseado em constelação familiar ou alguma coisa nesse nível? Bastante também em constelação familiar. Porque não sei, o autor o grande... Bert Hellinger? Né? A grande inspiração, né? Eu estava tentando um adjetivo para o Bert Hellinger, né? A grande inspiração, né, da constelação é o Bert Hellinger. Existem outros caras fantásticos, né? Fantásticos nessa linha. Mas eu fiz várias constelações, muitas constelações. Tive muitos amigos, e eu cheguei a uma compreensão, não necessariamente com a constelação, porque eu já tinha uma jornada de desenvolvimento nessa linha, mas essa compreensão de que eu sou bastante grato e sou bastante feliz quando eu honro os meus pais, né? Quando eu integro a força da minha geração. Eu, particularmente, inclusive, eu tenho... minha tataravó era negra, né? Então, eu sempre estou integrando essas forças. E eu tive uma felicidade de que os meus pais, os meus avós e as minhas forças nunca tiveram um posicionamento vitimista, mesmo com as maiores adversidades que nós passamos. Então, todos eles honraram as adversidades, honraram os seus espaços, honraram a sua pobreza e foram se fortalecendo a partir desses contextos. Então, eu tenho essa sensação que não é uma narrativa, é algo muito integral a mim, que eu sinto que eu sou forte porque eu honro os meus pais. Eu não tenho nenhum problema com os meus pais. Depois de 21 anos, eu parei de culpar os meus pais. Eles fizeram o que eles puderam, eles trouxeram o que eles puderam, e eu sou bem contente justamente pela força dos meus ancestrais, que me integra e que continua me dando a oportunidade de construir um futuro promissor. Que lindo isso. Bom, eu sou uma entusiasta, sou encantada com a constelação. Estou fazendo uma formação aqui em Portugal, que bacana, constelação. Nossa, há muitos anos que eu transito nesse ambiente, gosto muito e acho que o mundo seria muito melhor se a gente parasse de culpar qualquer coisa que seja. Sim, exatamente, né? Eu concordo, porque você vê, ele primeiro fala da ordem, né? Quer dizer, o meu pai chegou primeiro, né? Quem chegou primeiro aqui, né? Toda vez que eu assumo o papel do meu pai, eu estou tirando a força dele e estou virando
um bundão, né? E a segunda que eu gosto muito, que é o dar e receber, isso é a parte, para mim, muito importante, que são os equilíbrios, aí que a gente trabalha muito em ética das relações simétricas, né? Então, o Hellinger é muito feliz, o dar e receber, né, não é único na esfera mundial, existem outras metodologias que falam muito sobre isso, né? Então, o Taleb fala das relações simétricas, no próprio direito, né, na própria sociologia, a gente fala muito sobre isso. Na ética, a gente fala da igualdade aritmética e da igualdade geométrica, né? Todo mundo adora a igualdade aritmética. Eu quero o pedaço do bolo. Mas você fez o bolo? Não, mas eu tenho direito do pedaço do bolo. É a Constituição, né? Eu quero do outro sem que eu realmente tenha feito o bolo. Na igualdade geométrica, não. Aí tem simetria. É um critério de proporcionalidade, né? Bacana, né? Você tem o bolo, você tem a parte que lhe cabe na construção, na compra e na construção do bolo. Então, esse dar e receber dele, eu acho que talvez, eu gosto disso, e realmente acho que essa consciência que vem lá do Spinoza, né, das relações de potência e não de poder, da simetria e não da assimetria, do desbalanceamento entre o dar e receber. Você vê que grandes problemas que a gente tem é alguém tomando dinheiro que não é merecido, ou alguém transferindo responsabilidades para o outro que não é dele. Toda vez que você tem essa dificuldade entre dar e receber, aqui eu brinco com isso, é uma brincadeira, por favor, mas assim, o que tem de gente que pedindo palestra de graça, né, como se tivesse obrigação de dar coisa de graça, né, porque agora não, tem uma contrapartida, sempre brinco, tem uma contrapartida. Então concordo com você, quanto mais a gente ajusta o dar e o receber, a simetria, eu realmente percebo que a gente tem condições de construir um mundo melhor do que já é. Claro. Não, e outra coisa, se eu puder acrescentar, trabalhar sempre com o que eu posso dar. O que você pode dar é um problema seu, né? O que você vai fazer com o que eu estou dando também é um problema seu, né? Então, não querer criar relações em que eu só vou dar isso porque ele só me dá aquilo. Então, colocar muito embaixo, colocar a barra muito embaixo, né? Eu sou alegria, eu gosto de alegria, eu gosto de amor. Então, isso é o que eu dou, isso é o que eu esbanjo, não me custa, me retroalimenta. Eu concordo se você tiver clareza total de que aquilo que você dá, você não tem uma segunda intenção de receber. Se você dá o altruísmo, o próprio Bert Hellinger diz, né, que quando você dar para o outro aquilo que o outro pode conseguir por si mesmo, você está desonrando a capacidade dele de crescer. Então, ele faz uma... Eu adoro essa parte, acho que é muito claro. Eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um carro, né? 1% da população pode fazer isso e tendo a lisura de que isso não tem nenhuma segunda intenção por trás. Olha que interessante, né? Porque aí volta de novo a questão do discernimento, né? Que o Bert Hellinger é muito bom nisso, na constelação, vem muito bom nisso, né? Um bom constelador, você percebe, assim como quem está jogando ali, você percebe, né? Assim, tanto que o marketing tem um problema sério, né? Acho que você tocou num ponto bom. O marketing tem um problema sério, que é quando o marketing dá um freemium, dá uma coisa de graça, na esperança de que o outro vai comprar porque você deu uma coisa de graça. Isso é uma perversidade que tem no marketing e no brand. Então, claro que é para dar, vamos em frente, vamos dar. Se você tem clareza de que é altruísta mesmo, né, vamos em frente. Legal. Ai, agora acabou. Eu só queria mais uma coisa. Eu vi um papo seu no Clubhouse e o título me chamou muita atenção, que era Problemas Complexos Precisam de Soluções Elegantes. Eu achei o máximo isso. Maravilhoso. De novo, né? Essa é uma sala de uma galera muito boa. Quem tem Clubhouse segue o Candreva, né? O
Candreva é um cara maravilhoso, a Helena também, eles são os moderadores, a gente brinca que são os síndicos do Clubhouse, né? Mas são salas de boas discussões, de novo, né? São discussões de alegria, ninguém quer subir em cima de ninguém, então a gente consegue apresentar discussões e isso é o que você faz com a conversadoria, as coisas vão crescendo, as visões vão crescendo, né? E aí o que a gente estava falando de soluções elegantes tem muito a ver com esse dar e receber, né? Vamos criar soluções onde a gente liberte as pessoas e não escravizem as pessoas para ficar ou preso ao Estado ou preso às lojas, às empresas techs, né, na vida, que pega o seu dado e manipula o seu dado, né? Então era uma discussão super elegante, né? Quer dizer, eu conhecer você, de novo, só para a gente encerrar, né? Que vai cair de novo lá no cliente, né? Eu ouvir você para descobrir uma dor que você tem, uma solução que você tem, e criar essa solução, por exemplo, uma camiseta ou um curso de evolução espiritual, de ágil, de design thinking é uma coisa. Eu conhecer você para descobrir as suas fraquezas, para utilizar a manipulação de todo o marketing para fazer você comprar uma coisa que você não quer, não precisa, mas que naquele momento você estava salivando, porque eu criei gatilhos bacanas para você comprar agora, antes que acabe. Isto não é elegante, entendeu? Então, o papo estava maravilhoso para dizer Spinoza, né? Para dizer assim, olha, os encontros de potência, ambos crescem. Nos encontros de poder, alguém leva vantagem. Com tanto conhecimento, o que você aprendeu nessa época de pandemia? Eu acho que uma aprendizagem de constatação foi uma aprendizagem que todo o meu trabalho de resiliência ele foi muito importante na pandemia, porque eu já tinha antecipado esse tipo de possibilidades, né, de problemas, eu já tinha o meu plano B, C e D, eu já tinha uma vida, eu já tinha, por exemplo, a minha plataforma de curso online. Então, no dia 13 de março, quando fechou tudo, era uma sexta-feira 13, não sei se você lembra, no dia 16 de março, de manhã, a gente mandou um comunicado para os clientes, dizendo que a gente já estava preparado para fazer palestra online, curso online, e no dia 16 à tarde, a gente já estava fazendo o primeiro curso online. Então, o aprendizado de constatação foi esse. O aprendizado de inovação foi que na conversa com os meus clientes, parceiros e amigos, a gente teve a oportunidade de construir uma solução que eu tenho certeza que se não tivesse a pandemia, eu não teria essa solução. Olha que interessante, Timing. né? Timing. A pandemia me fez eu ficar mais próximo dos clientes e me fez eu perceber uma necessidade que eles ainda não tinham e quando eles precisaram, eu já tinha ajustado, tinha desenvolvido. Que legal. Eduardo Carmelo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigado, Rose. Parabéns pelo seu incrível trabalho aí. Parabéns pelo conversadoria. Já falei que eu amei conversadoria. Muito sucesso para você aí em Portugal, para o seu marido também, viu? Muito obrigada. Live Lovers é sempre o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o nosso internauta. Eu agradeço a companhia. Lembro que os nossos vídeos ficam gravados aqui no Watch do Facebook. Tem conversadoria aqui no Facebook, toda quinta-feira, 9 da noite, no Brasil. Toda quinta-feira, 9 da noite, de Portugal, no LinkedIn. E toda quarta-feira, 9 da noite, no Instagram. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.